Paz do Senhor, meus queridos. Quero falar um pouco hoje sobre o que a Bíblia diz sobre a tentação de Jesus, e nós vamos meditar em algo aqui neste momento aqui, tá bom? Vamos comentar aqui um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 4, versículo 2 até o versículo de número 11, e vamos pegar dois versículos para nós fazer um comentário aqui sobre esse assunto. Tentação de Jesus. Então vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, ao seu anjo dará ordem ao teu respeito, e te tomará na tua mão, para que nunca torpeça o teu pé a alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrar e me adorar. Desaforo, né? Então disse-lhe Jesus: vai-te ao Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirá. Então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Muito bem, então aqui estamos diante de uma palavra a qual a Bíblia nos revela sobre a tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado por Satanás. E a Bíblia, ela nos deixa bem claro que Satanás, ele é astuto, tentador. Ele é aquele que tenta todos na terra. Olhamos que a Bíblia diz no Gênesis capítulo 3 que quando Satanás ele chegou a Eva e fez-lhe uma tentação. Eva foi tentada, ela foi seduzida por Satanás, e por isso o mundo de então vive assim sofrendo tanto. Por que o mundo sofre tanto? Porque o tentador conseguiu conquistar o coração de Eva. E quando a Bíblia diz que Eva deu ouvido à voz de Satanás e Adão deu ouvido à voz de Eva, então foi aonde que o mundo entrou nessa situação. Então vamos lá. Quando a Bíblia diz aqui que Jesus foi tentado por Satanás, nós olhamos aqui o que a Bíblia ela nos revelou aqui nesses versículos que nós lemos, do 1 ao 11, e nós vemos que ele, o diabo, ele realmente é astuto mesmo. Vejam bem, ele teve a coragem, porque ele não é onipotente, nem onisciente, nem onipresente, mas Jesus é, Deus é. Então o que aconteceu? Quando ele percebeu que Jesus estava há 40 dias e 40 noites sem comer, o que ele fez? É o que está escrito aqui. Ele chega a Jesus e tenta. O que ele fez para tentar Jesus? Ele desafiou a Jesus. Isso aqui é um desafio a Jesus. Por quê? Porque ele sabe que Jesus é Deus, mas Jesus aqui estava em forma física, em forma de homem. Aquilo que eu já sempre falei em outros vídeos, não vou explicar mais. Então veja bem, o que acontece? Quando ele percebeu que Jesus estava com 40 dias, com 40 noites, porque Jesus estava, ele é o Deus homem, no caso Jesus aqui era o Deus homem, ele não é mais o Deus homem, porque ele voltou à forma de glória agora, mas quando ele estava na terra, ele era o Deus homem. Então ele percebeu que Jesus estava com fome, então ele disse: está 40 dias que não come, 40 noites, agora eu pego Jesus. E a Bíblia nos disse aqui que ele chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, então mande que essas pedras se transformem em pães e come.
Jesus respondeu a ele dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás esqueceu que Jesus era Deus naquele momento, e que 40 dias e 40 noites que Jesus estava sem comer, para ele era a mesma coisa que se ele estivesse comendo todo dia, porque ele estava no físico, mas ele é Deus, como se no Deus ele tinha condição de se manter. Então ele tentou Jesus, depois ele fala com Jesus, fala essa palavra para ele, ele novamente fala para Jesus, e ele continua tentando aqui. Nós vemos aqui o que nós lemos aqui, ele continua tentando a Jesus, porque ele queria que Jesus realmente mostrasse que era o Filho de Deus, fazendo aqui o pão, a pedra se tornava em pão. Então Jesus disse para ele que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus, certo? Então ele ouviu de Jesus isso. Aí o que acontece? Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra da boca de Deus. Então o diabo o transportou na cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. O que ele disse? Ele disse assim de novo para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança daqui que abraço, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não tropeça o teu pé em pedra. Jesus disse o que para ele? Ele disse: não tentará o Senhor teu Deus. Está vendo aí? Então Jesus sempre teve uma palavra contra a tentação do diabo. E aqui nós olhamos e ele não para, ele continua insistindo. Por quê? Porque ele é o tentador, ele não desiste, ele tenta, ele continua tentando. Então ele continua na tentação. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. É aqui que eu quero entrar. Vejam bem, ele lhe ofereceu para Jesus, veja o que está falando na Bíblia. Veja bem o que a Bíblia diz. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória do mundo. Olha que ousadia que ele teve. Sabe por que você é tentado e você cede? Porque você não entendeu o segredo. Porque se um dia que você entender, você nunca vai ficar fazendo aquilo que o diabo manda você fazer. Porque tudo que as pessoas fazem é porque o diabo manda. Ele tentou o próprio Jesus, ele não vai tentar o homem, que ele quer que o homem vá junto com ele. Veja bem. Então ele ofereceu para Jesus o quê? O reino do mundo e a glória do mundo. E depois ele disse assim, olha aqui que ele disse para Jesus, ele disse, e tudo isso te dou, se prostrares e me adorarem. Olha que situação que ele chegou para que ele fosse aquele que vencesse a Jesus. E primeiro ele disse tudo isso aqui que você já ouviu. Depois ele falou para Jesus assim, eu te dou todo o reino do mundo e a glória do mundo. Para quê? Se você prostrar e me adorar. Olha isso. Olha onde ele chega. Então disse-lhe Jesus: vai-te, ó Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Então o diabo deixou, eis que os anjos chegaram e o serviram. Então preste atenção aqui. Nós vemos pessoas que ele diz que prega a palavra de Deus e na hora que ele fica empolgado, ele fala: o mundo é de Jesus, o Brasil é de Jesus, tal cidade é de Jesus. Não é de Jesus. Por que não é de Jesus? Porque as pessoas não vêm para Jesus. Olha aqui, olha bem, se ele disse para Jesus que se Jesus prostrasse, primeiro ele falou que ele dava para Jesus o reino e o mundo e a sua glória. Não é isso que as pessoas vivem? Homens e mulheres, crianças, todo ser humano. Ele quer o reino do mundo e a sua glória. Vejam dias que nós estamos vivendo para ver como as pessoas vivem. Então, quem vive, recebe isso daqui, que está na alma do homem, porque isso aqui vai na alma do homem. É um sentimento, algo é sentimento. Então o mundo, Satanás, com os seus adeptos, os anjos caídos, ele conquista as pessoas com isso daqui.
Com isso daqui que ele ofereceu para Jesus. Jesus não caiu porque Jesus é Deus. Então ele resistiu à tentação para nos salvar. Mas aqui, os homens e mulheres, todos, não resistem isso. Quando ele disse, ele mostrou todo o reino, ou seja, Satanás, ele oferece para as pessoas, todos, não tem idade para ele não escolhe idade, grande, pequeno, velho, baixo, feio, bonito, rico, pobre, sábio, ignorante, preto, branco, japonês, chinês, americano, qualquer raça. Para ele não tem esse negócio. O que é importante para ele é que ele conquista a alma dos homens. Então ele disse para Jesus que daria para Jesus todo o reino do mundo e a sua glória se Jesus prostrasse e adorasse ele. Está entendendo? Então, olha a situação aqui. Então, por que as pessoas hoje vivem recebendo a glória do mundo? Por que as pessoas elas vivem naquela situação caótica? Todo tipo de imoralidade, todo tipo de mundanismo, tudo aquilo que aqui, ó, vamos resumir aqui como ele disse para Jesus: o reino do mundo e a sua glória, tudo aqui, todo tipo de pecado está aqui. Foi o que ele ofereceu para Jesus. Mas por que ele ofereceu isso para Jesus? Para Jesus prostrar e adorar ele. Ele falou assim, ó, eu te dou todo o reino do mundo e a glória do mundo. Se você, Jesus, prostrar aqui, ó, você prostra e me adora aqui, tá bom? Se o Senhor Jesus prostrar, o Senhor é Jesus, então sim, eu te dou o reino do mundo, a glória do mundo, e aí, porque eu te dou tudo isso, então você prostra aqui diante de mim, prostra aqui aos meus pés e me adora aqui que eu te dou tudo isso para você me adorar. Por que as pessoas, crente e não crente, muitos, não é todos, existe exceção de pessoas que realmente são cristãs. Estou falando de pessoa que diz que é, mas não é. Aquilo que Jesus falou, Jesus diz assim, nem todos que estão em Israel são israelitas. Veja quanta nação tem Israel. Jesus sabe o que ele fala, não é? Pois bem, então está aí. É a mesma coisa. Muita gente diz que é crente, mas não é cristão. Eu já disse isso outra vez, vou repetir. Existe o crente natural, em todas as esferas, e existe o crente cristão. O crente cristão é aquilo que Jesus falou para Tomé. Tomé, crê e não seja incrédulo. Não, vamos traduzir isso aqui, trazer para aquilo que Jesus disse em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte B. Jesus quer o quê? Isso aqui que ele quer do homem, ó. Sedes fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então esse é o crente que Jesus quer que ele seja o quê? Fiel. É o crente salvo, é o crente fiel. Não é um crente que diz que crê só da boca. Crê, quando Deus usa o profeta Isaías, diz, Senhor é quem deu crédito à nossa pregação e quem manifestou os braços do Senhor. Aí Jesus vem e confirma o que o profeta diz. Jesus diz, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É aqui, ó, aqui, está aqui, ó, na Bíblia. A Bíblia está, eu não estou falando, não adianta falar que eu estou falando, eu estou mostrando na Bíblia. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Prostrando e me adorares. Está vendo aqui? Por que as pessoas elas não vêm para Jesus? Jesus veio para resgatar as pessoas, é isso mesmo. Mas as pessoas elas não vêm para Jesus porque elas estão iludidas, enganadas como Eva foi. Porque Satanás oferece-lhe o reino do mundo e a sua glória. Porque quem recebe o reino do mundo e a sua glória está adorando ao diabo. Aqui, ó, está na Bíblia. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. A palavra de Deus aqui, ó. Ele tentou Jesus. Ele pediu para que Jesus recebesse o reino do mundo que ele estava oferecendo para Jesus. E ele pediu para que Jesus prostrasse os pés dele e adorasse.
Porque quem pratica tudo aquilo que o mundo oferece, que é o que o diabo dá, ele está adorando a Satanás. Não é eu que estou falando, é a Bíblia, aqui está na Bíblia, ó. A Bíblia está aqui, ó, a Bíblia sagrada, a palavra de Deus, que não mente, que não erra, aonde é verdade absoluta, que muitos dizem que não é, mas é. É verdade absoluta a Bíblia. A Bíblia está cumprindo. Veja o que acontece no mundo, está tudo aqui, ó. Tudo que está acontecendo no mundo está escrito aqui, ó. Então, por que? Aí, então, aqueles que dizem, digamos que eu estou aqui em Piracicaba. Piracicaba é de Jesus. É nada. Que não é. Por que não é? Não é porque as pessoas não querem Jesus. Era para ser, porque Jesus morreu para salvar. Mas não é todos que vão ser salvos. Porque eles não vêm, eles não querem, eles não aceitam. Eles amam o mundo e a sua glória e adoram o diabo. Deixa eu mostrar um versículo quando a Bíblia vai falar sobre que o sangue de Jesus foi derramado para salvar o homem. Vamos aqui para Mateus, capítulo de número 26, e o versículo de número 28. Está escrito assim, Jesus quem falou, não é o Carlito que está falando, é Jesus. Então vamos lá, olha o que Jesus falou. Disse assim, Jesus falando assim, ó, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Está vendo aqui? Por que Jesus não se entregou? Porque ele era o homem Deus. E como homem Deus, ele veio para perdoar o pecador. E como ele veio para perdoar o pecador, ele morreu, derramou o seu sangue. Ele disse aqui, ó, que esse sangue que Jesus está falando aqui, por que Jesus falou isso aqui? Porque na primeira aliança era derramado o sangue dos animais para tampar, apazigar o pecado da humanidade, porque Jesus vinha para salvar o homem de verdade se cresce. Então, aqui ele está falando aqui, ó, o meu sangue, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, não por todos. Por que é por muito e não por todos? Porque não é todos que crer, não é todos que aceitam, não é todos que obedecem. Por isso é por muito, mas não é por todos. Porque se fosse por todos, todos seriam, mas nem todos será. Por quê? Porque eles não creem. O homem adora o príncipe das trevas. Tem pessoas que confessam que ele é literalmente de Satanás. Ele confessa com a boca dele que ele é de Satanás, que ele serve Satanás. Por quê? Porque ele não vem para Jesus. Vê na rede social alguém confessando isso. Um ser humano que está figurado como se fosse nem gente mais, não parece nem ser mais gente, parece ser outra coisa. Porque de tanto que ele serve aquilo que Jesus foi oferecido para Jesus, ele oferece para eles. Como Jesus não entrou nessa, os homens entram. Então aqui está bem claro que não é todos que crer, porque ouvir todos ouvem, mas não é todos que crer, não é todos que aceita, não é todos que obedecem a palavra de Jesus. Por isso, eles recebem o reino do mundo e a sua glória e prostra a Satanás. Aquilo que Satanás queria que Jesus fizesse, os homens fazem. E muitos confessam que é de Satanás. Então, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Eu tenho prova bíblica. Eu só falo aqui aquilo que eu tenho base bíblica para falar. Então, eu falo aquilo que a Bíblia me prova. Eu tenho certeza que eu estou falando que está na Bíblia. Então, o sangue de Jesus foi derramado porque Jesus morreu na cruz. E por isso, então, nós temos o direito de se salvar se ouvirmos, se cremos, se aceitarmos e obedecemos. Fora disso, não tem salvação. É a Bíblia quem fala, não sou eu. Entendeu? Então, é isso aqui que eu queria mostrar. Por que muitos não são salvos?
Porque muitos não recebem o Evangelho de Cristo, porque muitos não vêm para Cristo, porque muitos não obedecem a Cristo, por isso não recebe salvação, porque não recebe Cristo como seu Senhor. Para eu ter Jesus como meu Salvador, eu preciso ter Jesus como meu Senhor. Significa que eu não faço aquilo que eu quero, mas eu esforço, eu luto contra a minha natureza, contra o meu desejo, eu luto contra aquilo que a Bíblia me ensina que eu tenho que lutar para que eu seja um vencedor. É a mesma coisa. Vou fazer uma colocação para você entender. Eu vou parar porque o vídeo vai ficar muito grande. Por exemplo, pode ser animais ou pode ser ser humano. Quando você vê duas pessoas lutando, brigando, ou que seja dois animais brigando, um vai vencer o outro. Por quê? Porque eles estão lutando, eles estão brigando. E um quer vencer o outro. Então, o que vencer é mais forte. É a mesma coisa na vida espiritual. Na vida espiritual, nós só vence se nós negar a nós mesmos. Se eu negar a mim mesmo, eu vou, com a graça de Deus, eu vou vencer. Se eu não nego a mim mesmo, eu não consigo servir a Jesus. Não consigo ser salvo, porque eu faço aquilo que eu penso e que eu acho que está certo e eu não entro pela palavra. Então eu não posso falar que eu estou salvo. Eu só posso falar que eu estou salvo se eu tiver base bíblica e eu estiver negando a mim mesmo, o meu desejo, as minhas paixões, certo? Crucificar, como a Bíblia disse, para nós crucificar a nossa carne, as nossas paixões, que é o pecado que tanto nos rodeia e que faz o homem pecar. Então aí nós temos a ajuda de Deus, porque o Espírito Santo nos ajudará a vencer, tá certo? Então aí está a palavra de Deus, porque que muitos não serão salvos por causa disso aqui. Eles recebem a glória do mundo e prostram ao diabo e não quer Cristo. Essa é a realidade da Bíblia. Porque Jesus foi tentado por Satanás, ele insistiu com Jesus para ser aquele que cedesse a ele e adorasse a ele, tá certo? Então é isso aí. Fica com a palavra, até o próximo vídeo, meu abraço.